salve, meus amigos! Estou chegando agora desse jogão de bola entre Vasco e Curitiba, goleada de 5-1 em São Januário. Olha o que a gente viu hoje em São Januário. Quem assistiu esse jogo por lá, né? Saiu de alma lavada, saiu com o dever cumprido, saiu com a sensação de que o Vasco competiu, o Vasco hoje joga bola, o Vasco tem um time que pode, né, honrar esta camisa. E, acima de tudo, o respeito também. Foi muito emocionante, né, assistir, né, essa partida com aquela torcida vibrante e ver um time em campo, né, reunindo condições de superar essa má fase. Né? Essa má fase que batia, que o Vasco ainda amarga a zona de rebaixamento, mas hoje o Vasco é um time que depende apenas de si para sair dessa zona agonizante, dessa zona de rebaixamento. Segunda-feira, né, no jogo contra o América Mineiro, pode ser aí, né, essa alavanca para o Vasco alçar voos um pouco maiores ainda nessa competição. Tá com a faca e o queijo na mão contra o América Mineiro, tem time, tá competindo, tá jogando bola, tem um grande comandante em campo e os jogadores estão comprometidos. Então, meus amigos, o Vasco tem tudo aí para deixar essa zona de rebaixamento aí e ser um outro time aí, né, um time que dê alegrias ao seu torcedor ainda nesse Campeonato Brasileiro. Embora não haja mais chance de título, essas coisas, mas o importante hoje é deixar essa zona de rebaixamento e saber que o Vasco tem totais condições de evoluir ainda mais. É impressionante como a gente vê nas redes sociais analistas, jornalistas, até que torcem para outros clubes, né, dando a mão, a palmatória, que o Vasco está crescendo, o Vasco é outro time, né, o Vasco tem elenco hoje, né? Então isso é muito importante. E como eu sempre digo, Ramon Dias, né, fez essa revolução dentro do Vasco, diga-se de passagem, né? Conseguiu aí extrair os potenciais dos seus atletas, conseguiu ter uma leitura do seu plantel, né? E hoje coloca em campo quem está melhor, quem é o melhor para aquele momento. Hoje apareceu com o Payet, todos nós, né, que cobrimos o Vasco, até informamos que o Payet seria banco e era dado como certo, e ele surpreendeu. Então, o Payet, obviamente, teve uma atuação mais discreta, mas deu assistência para o gol, está evoluindo, e o jogador precisa atuar para poder adquirir seu ritmo de jogo. Ainda está abaixo fisicamente, mas provou de que é um jogador tarimbado, que é um jogador de classe, sabe fazer a passagem, sabe dar a bola no momento certo. Então, a gente vai esperar a evolução do Payet, só que a gente também tem que elogiar os jogadores que lá estão há mais tempo, e um deles está sendo fundamental para essa ascensão do Vasco, que é o Paulinho Paula. Jogador que morde, jogador que vai para cima. Olha, eu não esperava tanto dele, um jogador desconhecido até então. Então, um jogador que está sendo bastante útil hoje em dia, né? Ele, ao lado do Praxedes, estão municiando o ataque do Vasco, sabem pisar na área. E outro grande destaque aí que está encaixando no time do Vasco é o Verratti. Verratti que mostrou categoria naquele gol de hoje, fez 2 gols, foi super importante também nas suas passagens, nas suas assistências, chamando a zaga adversária. E é um jogador que encaixou, bem diferente daquela contratação do Pedro Raul, né, do início do ano. Então, o Vasco conseguiu mapear esse jogador e hoje está sendo uma das peças aí fundamentais. E dá gosto de ver também um outro atleta, né, que chegou também meio ressabiado até pela idade, pelo tempo sem jogar, que é o Rossi. Rossi encarnou a camisa do Vasco. Né? Hoje é uma peça importante, e arrisco dizer, ele é o titular hoje. Né? Jogador que fez gol, deu assistência mais uma vez,
e proporcionou aí jogadas bastante ofensivas do Vasco, né? E outro atleta também que está em grande desenvolvimento é o Gabriel Peck, né? O jogador entrou no segundo tempo, fez outro gol aí, né? Deu as suas arrancadas, as suas jogadas, mostrou que também está de olho nessa vaga. E é o que eu digo, o Vasco hoje tem um grupo, tem um elenco. O Ramon Dias está conseguindo extrair desses jogadores, né, o que ele tem de melhor, está sabendo colocar no momento certo, está conseguindo trazer o grupo para si, ele tem o grupo na mão, né, e hoje ele tem a espinha dorsal dele. E é fundamental a gente ver isso, né? A gente vê que o Vasco tem bola para ir mais além, pode sair dessa zona, né? Não só pelos números, meus amigos, mas o desempenho, né? O que dá hoje, né? Mais certeza de que esse time vai deixar essa zona de rebaixamento é o desempenho em campo, né? Não são só os números, a possibilidade que o Vasco vai jogar contra a América Mineiro, que vai jogar contra o Santos. O Vasco hoje tem um time formado e se botar o coração na chuteira, vai dar certo, né? O Vasco hoje honrou essa camisa, o Vasco hoje jogou com atitude, né? Predestinado, né? Jogou com intensidade, buscando o resultado acima de tudo e não, digamos assim, não deixou a peteca cair, né? Em nenhum momento, né? O Vasco jogou contra um adversário que está mal das pernas e soube vencer eles com facilidade, traduzindo em gols a criação de jogadas. O Vasco hoje está criando, o Vasco hoje está se impondo, né? Então hoje o Vasco teve sede de vencer mais uma vez. É aquilo que eu digo, que eu disse contra o Fluminense. Isso está sendo o grande diferencial desse grupo. O Vasco está jogando com sangue nos olhos, já está jogando com entrega, com determinação. E nesse momento final é super importante isso. Essas rodadas serão decisivas aí. Esse é o diferencial, é jogar com entrega, né? É jogar com determinação. O Vasco hoje está construindo, está sabendo jogar futebol. Coisa que no início do ano estava bem diferente. Uma pena a direção do Vasco, né, ter montado um planejamento tão pífio, né, no início do ano e não ter trazido as peças certas, tanto para a comissão técnica como em termos do plantel, né? Vasco hoje poderia, ó, com esse time aí, com o treinador que tem potencial para galgar cabeça do campeonato, coisas maiores, não digo campeão, mas coisas maiores. O Vasco hoje tem um time e tá dando gosto de ver. Óbvio que ainda tem muito campeonato, há oscilações que acontecem, né? Há contusões, há saídas, jogadores importantes às vezes ficam de fora e fazem o time destoar um pouquinho, mas o Ramon Dias está conseguindo aí garimpar os principais jogadores, as principais opções, está conseguindo reunir opções no elenco, né? E que dão a certeza de que o Vasco aí está no caminho certo. Muito feliz, realmente, a gente poder hoje analisar esse Vasco do Ramon Dias, né? Isso é fundamental. E segunda-feira, meus amigos, a gente espera que eu esteja aqui comemorando essa saída da zona de rebaixamento e o Vasco, saindo dessa zona aí, possa galgar coisas melhores, né? É o que a gente espera acima de tudo. Mas é o que eu digo, hoje o Vasco está jogando futebol. O Vasco está sabendo tratar a bola, está sabendo criar jogadas, sabendo se impor. E agora diante da sua torcida. São Januário foi um show, a Berré do Vasco foi um show e essa torcida merece. Merece isso e muito mais. Certo? É isso aí, meus amigos. Já estamos no final da noite aí. Vim aqui rapidinho para a gente poder aí analisar essa vitória e o que vem pela frente. E agora, meus amigos, comentem aí as suas expectativas para o jogo de segunda-feira diante do América Mineiro e dessa possibilidade grande do Vasco deixar essa zona de rebaixamento. Tem time para ir lá em Belo Horizonte e derrotar o América Mineiro. A gente sabe que o América Mineiro também está mal das pernas, assim como o Curitiba, porém,
É um time também enjoado de se vencer lá. Mas o Vasco tem time, o Vasco tem padrão de jogo, o Vasco tem intensidade e o Vasco tem determinação acima de tudo. E hoje, com as peças certas, praticamente o Ramon Dias está aí encontrando a sua equipe ideal, né? Está tentando encaixar até o Payet agora para ver se ele assume de vez essa titularidade aí, como o Rossi está assumindo, como o Zé Gabriel assumiu, como o Medel assumiu a zaga, enfim. Hoje o Vasco tem potencial para ir muito mais além. Bom, galera, então deixo aí esse espaço para vocês comentarem sobre essa vitória e vamos comemorar. Um grande abraço, amanhã eu tô de volta. Até lá!